Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. E você leu certo. A gente está falando finalmente de voodoo. Vocês pediram, fazia tempo que a gente não trazia a galera para o voodoo e a gente trouxe um casal que vai participar do Simpósio Sofia agora, dias 15, 16 e 17 de novembro, para fazer um ritual de voodoo, para ensinar como é que faz um que é maravilhoso de iluminação. A gente já vai falar sobre isso, mas a gente vai conversar hoje sobre voodoo haitiano, voodoo dominicano, diferença, ser igual, ser, como é que faz e tudo. Então, fica com a gente. Mas antes de chamar nossos convidados, hoje não é diretamente do Japão, pois o Robson está aqui no quarto de hóspedes ao lado daqui de casa. Então, diretamente da minha casa, Robson Belli. Konbanwa, para quem está aqui no Brasil. Konnichiwa, no outro horário, à tarde. Não vou dar bom dia, porque agora estou no Brasil. Então, é um prazer estar aqui hoje participando desse podcast. Fazia alguns dias que eu estava fora, por conta da viagem aqui para o Brasil, mas estou muito feliz de poder estar aqui justamente numa live de voodoo, que é um assunto tão interessante. E dos reinos da bruxaria, André Correia. O André Correia está mutado. Espera aí que agora... Convocando André Correia. Agora sim. Poxa, é um prazer enorme estar aqui para assistir essa live, participar disso. Eu adoro religiões tradicionais, práticas folclóricas, e o voodoo tem tudo a ver com isso. Então, vou ficar até o final para aprender e vai ser um prazer enorme ver no Sofia também. Então tá, joinha. Eu vou chamar então diretamente do Templo Espiritual Sete Chakras a Auren e o Gabriel. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Aí, Bobô, Bilolô, Quacembô. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer falar sobre voodoo. É um prazer poder participar do Sofia. A gente está muito feliz e obrigada pelo convite. Bom, eu vou começar primeiro falando que eu sou muito suspeito para falar, porque eu sou fãzaço. Fiz o Baptem, agora quero fazer o Ogan. E eu queria perguntar, né, como se é a primeira vez de muitas que vocês vão vir para cá, a gente precisa querer saber um pouquinho mais da história de vocês, né? A gente costuma brincar, né? O André, principalmente, ele falava, né, que quando é pequenininho a gente está lá comendo hóstia e tal, e aí depois de 30 anos e tal, tá com uma casa de voodoo. Então, como é que é essa história? Eu falo que é até engraçado. Eu pergunto pro meu pai, pai, o que você fala para as pessoas quando você fala sobre a sua filha? Você fala o quê? Que ela toca voodoo? E ele dá risada, né? E se fosse só o voodoo, ele tem que falar que eu toco voodoo e sou do Tantra também, né? Eu falo, nossa, pai, quem diria, né? O orgulho que você tem em dizer que sua filha toca voodoo e é do Tantra também, é uma terapeuta tântrica. Bom, para tua frustração, eu não... Ó, é uma dor minha nunca ter comido hóstia. Eu falo que desde... Para não falar que não foi nunca, a gente teve que fazer um trabalho na Umbanda, e aí levamos os filhos a 7 igrejas. E aí eu estava comentando para eles que a minha infância, eu sempre... Não tinha bullying na minha época, né? Mas eu sempre ficava quietinha, assim, na escola, porque eu não era batizada. Eu nasci numa casa espírita kardecista, então eu não fui batizada. Então eu sempre fui uma criança muito certinha, né? Então eu nunca tinha comido uma hóstia, não sabia nem o gosto que tinha, porque não era batizada, não podia comer. Então, aí dessa vez eles falaram, vai lá, boba, finge, pega uma hóstia e experimenta. Foi agora, com 43 anos, que eu comi hóstia pela primeira vez. Mas eu cresci numa família espírita kardecista desde a barriga da minha mãe. Cresci dentro do kardecismo até os meus 18, 19 anos. E aí eu comecei a bater de frente com a parte ritualística. Eu sempre gostei muito de colocar a mão na massa.
Então, eu gostava de vela, de incenso, de, né, fazer aquelas simpatias, desde muito pequenininha. Minha mãe fala que eu tinha 3 anos de idade, eu peguei um ramo de arruda e saí benzendo todo mundo com o ramo de arruda, ela não sabia nem o que eu estava fazendo. Então, eu sempre gostei muito de toda essa parte ritualística. E o espiritismo kardecista me limitava um pouco disso, né? Na época onde eu estava, eu não podia acender vela, eu não podia acender incenso, então, algumas coisas. E aí eu me afasto espiritualmente, vou seguir minha vida completamente diferente de tudo que vocês podem imaginar. Fui atleta de fisiculturismo, fui campeã mundial, eu era, assim, enorme de forte, só pensava em treinar e fazer dieta, e estava afastada completamente da minha missão espiritual. Claro que fazendo as minhas orações, minhas conexões, indo num terapeuta holístico ali, um outro ali, né? Sempre buscando, mas a minha prioridade na vida até, eu acho que os meus 28 anos, era competir, até um pouquinho mais, acho que até uns 30 e pouco. E aí eu comecei a sentir um chamado muito grande dentro de mim, que eu não sabia explicar. E foi numa mesa quântica, tinha procurado uma terapeuta holística numa mesa quântica, e ela me falou que eu receberia um convite para conhecer a Umbanda e que eu não tivesse medo, porque eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de adentrar, porque quando eu tinha uns 23 anos, eu estava a paisana, assim, no meu condomínio, morava em São Paulo na época, e uma pessoa que tá do candomblé, se eu não me engano, ela veio conversar comigo e perguntou se eu... Começou a falar várias coisas pessoais minhas, que não tinha como ele conhecer, e aí ele falou, olha, você gosta, né, dessa parte da religião e tal? Eu falei, olha, me interesso, gosto, nunca fui atrás, mas me interessa. Ele falou, então eu vou pedir uma coisa para você. Você não procure o candomblé, você não procure a Umbanda, até que isso seja uma certeza na tua vida, porque você vai abrir uma casa. Naquela hora, aquilo, ao invés de me incentivar, aquilo me afastou ainda mais, porque eu fiquei muito assustada, né? Eu era muito nova e naquele momento ele falar tudo aquilo me assustou. Então eu fiquei afastada. E aí eu recebi o convite para conhecer a Umbanda. Eu fui. Eu acho que eu fui como consulente na Umbanda. Se deu um ano, foi muito. Acho que foi um pouco menos do que isso. E aí eu já adentrei a uma casa. Eu conheci a minha primeira mãe de santo, e ela trabalhava como mãe pequena de uma outra casa, e aí eu comecei a fazer os meus estudos na Umbanda com ela particularmente. Eu sei que muitas pessoas podem achar isso um absurdo, achar errado, para mim foi uma dádiva, porque ela iria abrir o terreiro dela em pouco tempo e ela queria ela falou, né, os guias dela falaram que eu estava atrasada, que eu precisava trabalhar rapidamente, e aí ela começou a fazer essa preparação comigo. Então, eu morava em Campinas, ia para São Paulo todo final de semana para aprender com ela, e aí depois abri o terreiro com ela, e ali eu falo que eu sou uma umbandista, porque eu também sou da Umbanda, né? Aqui no nosso templo a gente toca Umbanda, eu sou a mãe da casa de Umbanda aqui, e eu falo que sou uma umbandista que nunca fui cambono, nunca passei, nunca cambonei. Eu entrei e já comecei a trabalhar com as entidades, porque eles sempre falavam que eu estava atrasada. Realmente devia estar, né? Estava com uns 30 e poucos anos. E aí eu comecei a adentrar nesse caminho, e junto desse caminho da Umbanda, eu comecei a abrir para estudar a espiritualidade. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu tenho essa energia de buscar coisas além do normal, né? Eu não gosto de tudo, nada que é tradicional. E aí eu comecei, nisso eu fui buscar yoga, então me formei instrutora de yoga, fui para a Índia, fui para lá, fui conhecer, fiz o meu caminho dentro do Tantra. Eu, dentro do Tantra, eu sou Kalyani Deva, então eu já recebi o meu Sanyas dentro do Tantra, então fui buscar essa visão da espiritualidade. Fui para o xamanismo, fiquei com o pessoal lá do Léo Artesi, não sei se vocês conhecem, conhece? Fiquei com ele lá, fiz curso com ele, aí adentrei ao mundo das medicinas, ao mundo do xamanismo, das ervas, estudar a roda do ano, que foi algo que eu amei. E nesse caminho da Umbanda, eu precisava abrir o meu terreiro,
já tinha levado, assim, né, aquele puxão, falou, na casa que eu estava, você não pode mais ficar, porque você precisa abrir seu terreiro, eu preciso que você saia, fui quase que expulsa, né, ó, você precisa abrir sua casa, e eu estava muito segura, e aí eu conheci um pessoal aqui de Campinas, que também toca voodoo. O pessoal aqui, eu só vou falar que não, prefiro não citar nomes, porque algumas experiências não foram tão agradáveis, então a gente não gosta de misturar as coisas aqui em Campinas, é uma particularidade nossa. E aí eu conheci o voodoo, e logo que eu conheci o voodoo, eu comecei a fazer algumas aulas para aprender um pouco do voodoo, o que era, caí assim de paraquedas nisso, foi um convite, eu fui. E aí, logo em seguida, muitas coisas começaram a acontecer na minha vida, e eu costumo dizer que o voodoo, para mim, ele é muito materializado. As coisas no voodoo, além delas virem em forma de sonho, elas também se materializam muito, assim. Então, começaram a acontecer coisas na minha vida logo depois do voodoo, que o Ogan, na época, falou que era um chamado para fazer o kanzo. E aí, um Ogan, que ele é tanto do voodoo haitiano quanto do voodoo dominicano, ele vem para o Brasil, eu faço um processo de 4 dias com ele aqui no Brasil, e aí começo a adentrar cada vez mais no voodoo. E aí foi que eu falei, eu comecei a ter algumas decepções particulares minhas com o voodoo e a maneira como o voodoo estava sendo tocado. E aí, então, eu desisto do caminho do voodoo, né? Eu coloco uma pedra nisso e falo, não, vou seguir na Umbanda, vou seguir no culto tradicional pelo qual eu passei, fiz algumas iniciações no culto tradicional, falei, é esse o caminho para abrir a minha casa. Nessa época ainda não estava com a casa aberta. E aí, um determinado dia, eu tinha uma escadinha assim que subia para a sala de voodoo. Eu estava subindo para buscar algumas coisas lá e aí eu fui pega por um chamado, aqueles, né, que quem é da espiritualidade sabe, que veio, assim, eu não sei te explicar como, e como eu te disse, sou uma pessoa muito curiosa de fazer muito curso, eu só escutei, ou você vai atrás do teu caminho no voodoo, ou a gente não te deixa fazer mais curso nenhum. A gente fecha as portas de qualquer curso que você queira. Aquilo me assustou muito, eu entrei no... Você estava junto nesse dia? Eu acho que eu estava no dia, mas junto com você não. Mas... Aí eu tive uma crise de choro, porque eu falei, como que eu vou fazer isso? Né, eu já estava muito chateada com as coisas que estavam acontecendo. E aí, nesse lugar que tocava o voodoo também, eu era mãe de santo da Umbanda lá, né, antes de abrir a minha casa, e a gente acabou conhecendo, por muita coincidência, um Ogã também, tanto uma culto do voodoo dominicano quanto do haitiano, e aí ele estava, por uma coincidência, nesse templo, e a gente começou a conversar com ele e criou um laço diferente do que eu tinha com esse pessoal que eu tinha feito o voodoo pela primeira vez. E ali eu senti uma oportunidade de perguntar se eu poderia ir pro... o Haiti na época não dava, e acredito que ainda hoje está muito complicado. Você ia falar? Ele está muito complicado ainda. Não dá. Era o nosso sonho, a gente ainda pretende ir. Aí começamos a conversar com ele e ele falou que iria ter um kanzo em fevereiro. Isso a gente está falando mais ou menos de novembro, outubro, novembro de 2022. E aí ele falou que em 2023 teria um kanzo e que se a gente quisesse, a gente poderia ir. Aí foi quando a gente teve a brilhante ideia de largar a nossa vida por 2 meses. Finalizamos todas as nossas coisas aqui no Brasil, pegamos a nossa malinha, fomos para a casa dele. E ali a gente fica por 2 meses na República Dominicana. A gente chega antes do nosso canso, então a gente ajuda toda a preparação, conhece todas as pessoas, passa os nossos 10 dias de canso, e aí depois ficamos o restante dos mais 50 dias, por aí, uns 45 dias, só conhecendo a cultura, ficando lá. E aí que a gente volta para o Brasil. E também, em menos de 1 mês e pouquinho, já surge a oportunidade do prédio, do nosso templo. E aí a gente começa tanto a Umbanda, que eu já tinha, né, essa missão, que eu estava bem atrasada, quanto a gente começar a abrir as cerimônias de voodoo. Esse processo iniciático do kanzo que a gente fez, lá, não sei, eu estava conversando com a Pri, é um pouco diferente, talvez.
A partir do momento, na nossa família, né? E isso é bom, não sei se a gente vai falar depois sobre o voodoo, é importante frisar que cada família trabalha de uma maneira, você tem diversas maneiras de adentrar ao voodoo, depende da família, depende como é feito. Para nossa família, né? A partir do momento que você entra no Kanzo, você já é um Sampuê. Não tem possibilidade de você sair do Kanzo sem ser um Sampuê. O que existe é a possibilidade de você, através da autorização de Ogô, Papogô, Papogô te autoriza a entrar no Kanzo. Então, por mais que você tenha pago, por mais que a gente tivesse feito toda a viagem, no primeiro momento a gente fala com o Papogô, ele dá autorização para você adentrar ao Kanzo. Ah, entrou, você já vai sair como Sampuê. Aí, em um determinado momento, Papogô retorna, conversa com as pessoas e ele decide quem vai ter a conversa com o Papalocô ou não. E aí, nessa conversa, é Papalocô que decide quem vai ter o Assom ou não, quem vai ser um Assomwê ou não. E aí, nesse processo, eu passei, conversei com o Papalocô, recebi o meu Assom, então tenho a permissão para abrir as cerimônias aqui no Brasil. E aí, nisso, a gente continua com o nosso contato com a nossa família. A gente teve alguns, aí nesse meio, nessa história, algumas pessoas que já conhecem a nossa história sabem que a gente teve alguns problemas pessoais, né, problemas de humanos. A gente em nenhum momento ficou chateado com a espiritualidade, ficou chateado com os loas, com os mistérios. Foram problemas humanos que a gente teve em todos esses 2 meses que ficamos lá, mas a gente manteve o contato e a gente tem eles como o nosso braço direito para fazer as nossas perguntas sobre cerimônia, porque não tem como saber tudo, não tem como a gente saber tudo de voodoo, e a gente nem pretende, ainda mais sabendo que a gente está tocando voodoo em diáspora. É muito diferente da maneira como eles fazem lá. Então, a gente tem esse apoio, e aí, durante esse tempo, a gente está com 1 ano e 2 meses de casa aberta, e a gente teve a oportunidade de voltar para a República Dominicana. Agora, em setembro, a gente voltou para lá, e ficamos na nossa família dominicana. E aí tivemos a oportunidade de ir para a festa de São Miguel, de olhar um canzo, como é um canzo haitiano de fora, sem estar participando, aprendendo bastante sobre o canzo. E estamos aqui agora. Esse é o resumo da minha história. É fantástico, né? As entidades são maravilhosas. O problema é os vuduzeiros, que sempre se arruma uns encrenqueiros, uns pessoinha. É normal, mas acho que é em todo lugar, né? O pessoal, acho que a primeira pergunta é qual é a diferença de voodoo para umbanda? Né? Porque o pessoal aqui conhece muito umbanda, às vezes candomblé, quimbanda, e o pessoal já não, e voodoo fica aquela coisa que fala assim, não, o que que é? Inclusive, por exemplo, no simpósio do ano passado, a gente fez uma cerimônia de voodoo e tal. Aí teve gente que se assustou, saiu da sala e tal. E era uma cerimônia de bênção, do Legba, de abrir caminho e tal. Mas só de ouvir a palavra, né, o pessoal fica com medo. Né? Então, fala um pouquinho mais assim, o que é o voodoo? Posso continuar? Pode continuar. Ela quem vai falar mais, tá? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar muito e tô junto com uma pessoa que gosta de falar, então deu certinho. Bom, por mais incrível que pareça, para mim é muito parecido. Energeticamente, eu sinto o voodoo um pouco mais profundo. E a gente fala que o voodoo você consegue adentrar a sentimentos, a emoções, muito mais profundo do que a Umbanda. Mas se a gente for ver em estrutura, em como se trabalha, principalmente a gente falando de voodoo haitiano e dominicano, para mim é muito parecido. Por que que eu acredito nisso? Porque quando a gente está falando de voodoo, tanto haitiano quanto dominicano, a gente tem que entender que existe, né, o voodoo, os voodoos, que a gente pode ver no candomblé de Jeje aqui no Brasil, que eles cultuam os voodoos, e a gente pega e vai para o Haiti. Da mesma maneira como a gente pega todo o Yorubá, o povo Yorubá, e vem para o Brasil cultuar o candomblé e a Umbanda. É isso que acontece dentro do voodoo haitiano, dentro do voodoo dominicano. E ali você tem uma mistura tanto com os taínos, que são os indígenas que estão ali, existe uma mistura ali, até dos povos que vão. Então, se você pega ali no voodoo
haitiano, você vai ter mistérios, vai ver loas que são com os mesmos nomes do povo iorubá, porque você também tem isso. Então, quando a gente pega a Umbanda, a gente vê muito disso, né? A gente vê muito essa mistura, esse sincretismo. O sincretismo dentro do voodoo haitiano, ele faz parte do voodoo haitiano. Eu não consigo imaginar cultuar Papa Ogou sem ter a imagem de São Jorge, ou ter a imagem de Balajengo, São Martim. São Martim e todos os outros, porque faz parte, principalmente quando a gente está ali no voodoo dominicano, que tem mais esse sincretismo, né, com os santos, faz parte, não dá para separar, né? Então, para a gente é muito parecido. E outra coisa que foi muito assim forte para mim nas primeiras vezes que eu tive contato com o voodoo haitiano lá, a consulta que é possível fazer com os mistérios. Então, a gente vê os mistérios em festa, eles são bem, por exemplo, se pegar os petrôs, eles são bem agressivos, eles estão festejando, eles falam pouco, né? Eles dão mais as suas bênçãos ali, como se fosse dentro da Umbanda um passe, né? Dá o seu, coloca a tua energia ali, mas não conversa. Mas você tem a oportunidade de marcar uma consulta e falar diretamente com o Papa Ogou. Você senta na frente dele e fala. Coisa que na Umbanda, para a gente, é muito comum. A gente está acostumado aqui toda quarta-feira abrir a nossa casa para as pessoas receberem essa consulta. E quando a gente vai, por exemplo, para o candomblé, se não estiver falando do Exu Catiço, se não estiver falando dos guias, é impossível você sentar na frente de um orixá e ter essa consulta. E no voodoo haitiano isso acontece e muito. Então, para a gente, a maneira como faz o ritual, a maneira como faz a festa e como se conduz a religião do voodoo haitiano, do voodoo dominicano para a Umbanda é muito parecida. O que muda? Pelo menos para mim, aí, né? É a maneira como eu olho tudo isso, tocando os dois, sendo mãe de santo de Umbanda e sendo uma sacerdote de voodoo. A Umbanda, eu sinto ela um pouco limitada pela parte ali da parte católica da Umbanda e da parte do kardecismo dentro da Umbanda, que ela é muito forte, muito presente, e eu respeito muito quando estou tocando a Umbanda. Quando a gente está falando de voodoo, para eles, essa diferença de bom ou ruim, de certo ou errado, não existe. É o Loa, é o mistério que determina. Eles não estão muito interessados se aquilo é bom ou ruim, se você vai fazer só coisas boas ou se você vai fazer coisas ruins. Então, a liberdade que você tem de adentrar aos mistérios, de adentrar essa energia, é muito maior. Coisa que, quando a gente pega as pessoas ali, principalmente do dominicano, que estão muito em contato com o catolicismo, porque é muito forte na República Dominicana, em Santo Domingo ali o catolicismo, tanto é que a gente foi na festa de São Miguel. É tão bonito, depois se vocês quiserem ver o vídeo, a gente pode até passar para vocês. A festa começa na frente da igreja de São Miguel, e aí tem os paleiros tocando, o pessoal ali, tudo da meia-noite do sábado para domingo, a festa acontece no domingo, a igreja abre para que as pessoas vão para a igreja, e no domingo tem missa de hora em hora. Então, existe esse sincretismo muito forte com a Igreja Católica. Essas pessoas que estão muito enraizadas, que como na Umbanda antigamente, não responderia as perguntasse, você é umbandista? Falar, não, eu sou católico, mas toca a Umbanda ali no fundo de casa. Isso ainda acontece em Santo Domingo com o voodoo. Aí essas pessoas tendem a olhar o voodoo haitiano como algo mais denso, mais pesado e capaz de fazer mal. Aí, nessas pessoas, a gente vê mais ou menos o mesmo pensamento que tem ainda da Umbanda. Mas, fora isso, para a gente é muito parecido. Então, eu falo para as pessoas, venham conhecer o voodoo e você vai perceber que tudo isso que falam é muito mais Hollywood, tentando trazer algo muito poderoso para os seus filmes do que realmente é. Tinha muito preconceito, né, na década de 20, principalmente aquele filme que chama The Rainbow and the Serpent. The Serpent tem and um the livro Rainbow, também, do Rainbow, que é o livro que daí detona, né? O voodoo fica com aquela fama de zumbi, de bonequinho, de tal, e aí não existe nada disso, né? Assim, pelo menos eu nunca vi bonequinho, eu conversei com vários
Ogã, Mambô e tal, e no voodoo não tem, né? Mas ficou, né? E aí o pessoal acaba ficando com medo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre os Loás. Eu sei que tem famílias e tal para o pessoal. Que a gente está Tá, acostumado, eu sei que alguns são parecidos, tipo, você vai falar Ogu, tem o Ogum. E para o pessoal que conhece um pouquinho, explicar um pouquinho quais são os principais Loás tá, do voodoo, né? O que vocês praticam, e o que são as casas, o que é um Hada, o que é um Petro, para o tá, pessoal tá, entender um pouquinho como é que é a estrutura. tá. Antes, a família que a gente fez o nosso canzo e que ensina, eles ensinam a gente a fazer os bonecos, mas não os bonecos de espetar, né? É engraçado. A gente perguntou para eles e eles falaram para a gente que se você pensasse assim, antigamente, né? Ou você separa, por exemplo, o Ogã, no momento que os escravizados são todos separados, o Ogã se separa e ele não consegue tomar conta daqueles que espiritualmente ele tomava conta. Então, o boneco pode, sim, ser utilizado para cura, assim como a gente vê os bonecos com os cristais, os bonecos, né, que fazem ali no papel com reiki, energizando os chakras, colocando os cristais, usando o pêndulo. O boneco dentro do voodoo haitiano também pode servir para esse tipo de cura. Então a gente eu consigo pegar características do Gabriel, por exemplo, né? Não vou falar como fazer, mas a gente consegue criar um boneco do Gabriel para que eu à distância possa curar o Gabriel. É como um sigilo dentro da radiestesia, sabe que você faz aquele sigilo, que você pode usar objetos das pessoas e fazer esse trabalho? Então, no boneco também. E uma outra coisa muito interessante que a gente aprendeu sobre boneco é colocar a energia do Loa dentro dele. Então, por exemplo, é engraçado que eles têm a ideia, por exemplo, Santa Marta, de você ter uma boneca com ela e ela é os olhos de Santa Marta. Então, dentro dela tem toda a energia de Santa Marta. Então, eu deixo ela no templo e aí ela fica de olho em tudo que está acontecendo na nossa sala, no nosso templo. Então, os bonecos estão muito inseridos dentro da cultura, mas não de um lugar de fazer o mal. É claro que existe também a possibilidade de você, por exemplo, pegar um GD, um frio, ou um quente, melhor, desculpa, um morto que acabou de morrer, não passou pela ritualística que eles têm até ele poder ser um GD a ser cultuado na sua família. Você pode colocar essa energia e representar através de um boneco e utilizar como se fosse, se a gente estivesse falando na Umbanda de Seria um egum na Umbanda. Então, você pode, sim, utilizar da energia de um egum, né, que seria um guedê ainda quente dentro do voodoo, colocar essa energia, representar através de uma boneca e fazer trocas de serviços. Que é isso que eu acho que assusta muitas pessoas, né? Então, tem como você conseguir fazer isso, mas não é o objetivo. Falando sobre as famílias, né? Dentro do voodoo haitiano, a gente vai ter as diferenças das nações, ou as nações, ou as famílias dentro do voodoo. Quando a gente está falando da família Rada, dos Radas, eu gosto de falar que é como se fosse a representação do que eles gostavam, do lugar deles antes deles serem escravizados. Eles falam muito sobre Arada, né, esse lugar de volta, essa sensação de que esses mistérios e esses loas da família Rada representam essa realeza, representam esse lugar de conforto, representam esse retorno a um lugar que já foi deles um dia. Então, a gente vai ter dentro dessa família, a gente fala que são os loas que vestem branco, mas todos os loas vestem branco, né? Então, você pode pegar uma vela branca e acender para todos, até inclusive para os Petros ou para o Nagô. E eles têm características mais frias, no sentido de que, se você compara com a outra família, que são os Petros, você vai ver que eles são mais tranquilos, mais calmos, a chegada deles é mais tranquila. E ali com os Radas, você vai ter também muitos mistérios, muitos loas que estão relacionados à sabedoria
um pouco mais maior, uma sabedoria maior do voodoo. Então, quando você pode colocar, por exemplo, Papa Ogou como um Loa Rada, pela sabedoria que ele traz, pela posição dentro do voodoo que ele traz. Então, não seria errado você também colocar Papa Ogou como um Rada, porque é ele quem vai dar, ele que vai dizer muitas coisas no voodoo. Ele está ali como general, sim, como um general de guerra, e aí dentro do Nagô e dentro de Petro, mas também nesse lugar de sabedoria desse general que tem toda a sabedoria, que organiza toda, né, que vai trazer essa orientação. Então, a gente também pode. Então, quando a gente está falando da família Rada, me incomoda um pouco colocar como luas mais tranquilos, porque vamos pegar, por exemplo, Exili Fredá, que é uma lua que está ali no meu esco, que eu tenho um carinho. Eu não consigo olhar para ela como uma lua tranquila. Eu não consigo olhar para ela como fria. Ela é uma lady, ela é uma, né, uma metresa, ela é, né, incrível, mas caso você deixe de fazer algo para ela, caso você deixe de fazer, ela é muito vingativa, né? Ela é muito ciumenta, então ela traz toda essa energia. Então não é porque esses luas ocupam essa posição que a gente vai olhar para eles como muito tranquilos. Eu já ouvi falar muito também, quando a gente pega livros, né, que esses luas são mais lentos na hora de fazer os seus trabalhos e que os Petros são mais rápidos. Dentro da nossa experiência, não, porque Freda, por exemplo, eu vou falar muito dela porque eu tenho muito essa relação e para mim ela representa muito bem a família Rada, né? Ela não gosta nada de sujo, tudo muito claro, tudo muito limpo, tudo muito bonito, representando essa realeza, representando esse poder, mas ela é muito rápida, tanto para te entregar quando você faz aquilo que é necessário, quanto para te tirar quando não é necessário. Então, esse lugar para a gente não faz muito sentido, mas algumas pessoas também colocam. Eu tenho uma história, tem um livro muito interessante, eu não vou conseguir, acho que são Lendas do Voodoo Haitiano, é um livro que está em francês, e ele conta de Aizan, chateada com Freda e também dando problema para Freda. E a gente fala, nossa, como, né? Seria a representação da tranquilidade, ali junto com o Papa Louco, com toda a sabedoria, ela quem decide quem vai ser sacerdote ou não. A gente abre muitos dos rituais do Kanzo com a Izan, mas na hora que aperta o calo ali, eles também sabem ser muito reativos, sim. Se você quiser me cortar e falar alguma coisa, fica à vontade. Eu tô prestando atenção. Pessoal, deixa eu ver se eles têm alguma mensagem aqui. E Agulha também, né? Que a gente veio fazer a festa de Agulha achando que ia ser tranquilo, porque é um lua rada e Isso. a energia. Não, o pessoal está curioso de fazer como é que é, não como é a iniciação, mas como é que o pessoal faz para juntar e tal. Só termina de falar do Petro, daí eu passo para as outras perguntas. O Gabriel estava falando, a gente fez uma festa para Agüe aqui, e Agüe também é um lua que me protege muito forte dentro do meu esco, e a energia foi, assim, muito forte e densa, não era nada muito, eu costumo falar, não era nenhuma energia muito elevada, era uma energia um pouco mais telúrica mesmo, assim, sabe, bem densa. Aí a gente vai olhar para uma outra família que é muito importante, que é os Petros, ou os Petros. E aí sim, esses são os considerados os luas mais agressivos. Eles são agressivos no sentido da manifestação deles, os objetos que eles usam, a maneira como eles se apresentam, mas também porque eles vêm relembrar a Revolução Haitiana, vem relembrar a guerra. Então, não teria como não ser dessa maneira, né? Não tem como a gente relembrar uma guerra com tranquilidade. Então, eles trazem a representação do fogo. A gente tem os Loas Radas, muito deles como a representação da água, do elemento água, né? Então, a gente, falando nisso, a água, ela é tranquila até que o mar esteja revolto, né? Aí ela é desesperadora. E os Petros, a gente vai ter muito essa relação com o elemento fogo. Então, é muito quente, muito agressivo, muito forte. Mas, por exemplo,
Quando você pega Dantor, ela traz tudo isso, mas ela é a representação de uma mãe para os seus filhos muito amável, muito querida, né? Todas as vezes que a gente tem a manifestação dela e quando a gente teve contato com a manifestação dela, tanto nos haitianos quanto nos dominicanos, é uma sensação de amor muito grande. Apesar dela vir, né, com seus punhais e gesticulando e guerreando e trazendo toda essa força, porque acredita-se que ela é quem dá, né, o começo ali da revolução, oferece-se o porco preto para ela, para essa revolução, ela tem um carinho por aqueles que ela cuida, um amor, uma doçura que você consegue encontrar mesmo na família Petro. Então, eu costumo dizer que para entender essa família tem que pensar em uma guerra, que eles vêm ensinar você a guerrear pela tua vida, pelos teus objetivos, a ir atrás daquilo que você deseja. Dentro da família Petro, a gente já falou sobre Ogou, mas Ogou também pode adentrar a família Nagô. E ali dentro da família Nagô, a gente tem Ogou como principal Loa, e aí você tem vários nomes e características para Ogou de forma diferente. Né? Da mesma maneira, quando a gente fala de Izili, a gente tem vários nomes para Izili. Ela sempre como essa representação desse feminino, dessa metreça, desse lugar, dessa energia feminina poderosa, mas de diferentes representações. Então, a gente vai ter metreças no Rada e você vai ter essas mesmas Izili indo ali para o Petro. E aí, uma outra família que, para mim, são as três mais importantes, que é a Rada, Petro, os Guedês, que, inclusive, a gente acabou de fazer a festa deles. E aí, para mim, é uma energia apaixonante, porque é a energia dos mortos, é a energia dos nossos ancestrais. É claro que a gente vai ter ali os chefes, né? Como a família dos Barons, a família de Mama Brigitte, que para eles é como se fossem esses mortos que já estão em um outro patamar e são cultuados como loas, né? Então você vai ter ali Barão Semedi, Barão Criminel, Barão Lacroix, e aí a família dos barões, mas você também vai cultuar os seus próprios ancestrais. Então, é comum na festa Guedê vir pessoas da tua família, ou você ter um Guedê pessoal que foi um ancestral distante e que ele se manifesta ali para te proteger, e você pode cultuá-lo, você pode dar comida. Assim como eu falei um pouco do que cada família traz, para a gente entender um pouco essa energia, os Guedês trazem a energia de você precisa lembrar que você está vivo. A vida é curta e logo mais você vai estar morto. Eles vêm, né, com o talco no rosto, alguns com algodão no nariz, representando, né, o cemitério e essa parte sombria da morte, mas com muita irreverência. E eles trazem uma ligação incrível com a sexualidade. Então, as festas dos Guedês, elas são festas assim que as pessoas usam poucas roupas, a dança com o quadril, ela é quase que um funk brasileiro, assim. Eu falei que de todas as danças foi a que eu mais consegui, assim, fazer direitinho dos ritmos, porque os outros ritmos, como eu não nasci nem no Haiti, nem na República Dominicana, a mecânica ali fica um pouco diferente, a manifestação. Mas dos Guedês não, porque é muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil. Então, eles trazem essa ligação com a sexualidade, que é a representação da vida. Não tem como você vir a vida sem ter a sexualidade, sem ter uma relação sexual ali para que a vida nasça. Então, eles estão sempre trazendo essa energia de vamos viver e muito relacionados também à matéria, a dinheiro. É muito comum você ir numa festa Guedê e eles roubarem as coisas que você tem. Se você não guardar o seu dinheiro direito, se você não guardar o brinco ali, ó, eles vão pegando porque é matéria. É lembrar que você está vivo e eles vêm relembrar isso. Então, são muito reverentes. Eu sou apaixonada pela energia dos Guedês. A gente teve festa dia 2, agora sábado, e foi incrível. Eu estou com umas perguntas já para o pessoal. O Alan, ele fez uma pergunta assim: os Loás são como orixás, falangeiro ou guia, né? Como é que... ainda mais vocês são, que é mãe de santo de Umbanda. Então eu converso muito disso com a Pri, porque ela fala que as entidades são completamente diferentes, né? E eu sou suspeito, eu só tenho possessão, eu não tenho incorporação. Então, tanto na Umbanda quanto quando eu fui no Voodoo,
Eu nunca tive essas incorporações que a galera fala que é suave, da Umbanda, Sim, médio conversa e tal, nunca tive. Eu sempre tá. apago e acordo tudo zoado com a garrafa de rum na mão De e rum na mão, louco. ficado num canto loucão. A gen- Aí eu nunca sei o é, que aconteceu. essas manifestações que as pessoas falam de possessão, normalmente elas vêm mais fortes em festa, mas existe sim essa incorporação mais tranquila, onde o Lua vai conversar, o mistério ele vai conversar com você. Eu falo que no Brasil, eu tenho até tomo cuidado para falar isso. Tem algumas coisas que as pessoas colocam como verdade absoluta, e se você não faz, você está como que é? Mistificando, né? Você está fingindo, marmoteira e tal. Eu lembro de um vídeo que eu fiz com a Dantor, que eu arrumei meu pano de cabeça, porque é sagrado o pano de cabeça. Então, em um momento que eu estava ali com a Dantor, eu arrumei meu pano de cabeça. E aí eu fui super criticada, porque como que tá com Dantor no corpo e arrumou o pano de cabeça, que isso é impossível, tal, porque é uma possessão e as pessoas só acreditam que o voodoo é possessão. Nessa última festa que eu tive, o mistério pediu para tirar uma foto comigo. Ele pediu para que outra pessoa pegasse o celular e a gente tirasse uma foto, e eu tenho uma foto com a pessoa incorporada. Então, isso é muito comum para eles. Então, lá, para eles é comum. A pessoa, ela não está em possessão. Ela não vai. É claro que muitos não vão lembrar do que aconteceu. Elas apagam e acordam sem saber direito onde está, que é o que às vezes acontece também na Umbanda com os médiuns mais inconscientes, né? Você está ali presente, naquele momento tudo está acontecendo, você tem um certo controle de algumas coisas, mas depois que vai, apaga. Isso a gente vê acontecer. Mas por exemplo, teve o Gol Balajengo, incrível. Fiz uma consulta com ele no meio da festa. Ele tocou em assuntos assim que jamais teria como ele saber, mesmo porque eu sou do Brasil, ele estava na República Dominicana, então não tinha como desconfiar daquela incorporação pelo assunto que ele trouxe, a particularidade do assunto que ele trouxe. Mas em um determinado momento da festa, ele me chamou e mostrou o bar, falou: vai lá e compra cerveja para mim. Aqui no Brasil seria marmotagem assim das últimas, porque nossa, como? Mas acontece, então a gente não vê esse problema. Sobre o que são os luas? São mistérios. A gente não consegue classificar como são orixás, ou são falangeiros, ou são os guias, porque realmente eles são vistos e chamados como mistérios. Você pode ter lua, por exemplo, que tem um nome de orixá, né? Você vai ter Ogô Batalá, Ogô Xangô, que vai ter essa relação. Você que traz essa conexão com o povo iorubá, né? Você vai o San, o San também, e você vai, por exemplo, Freda. Ela é a representação do amor e da dor. Ela é a representação de um sentimento. Ela é toda a energia feminina. Eu costumo dizer para as pessoas, por causa do meu caminho com o Tantra, né, que a gente tem polaridade da energia. A Freda, se você pegar a energia feminina, ela está aqui no auge, no excesso da energia feminina, e aqui a gente tem a energia masculina. Então, ela é tudo que está no excesso da feminino, né? Então, ela sente demais, sofre demais, dói demais. Então, você vai colocar ela como o quê? Uma representação da natureza, como um falangeiro de uma linha de caboclo, ou não tem, ela é um mistério e ela vem representando isso. Então você é muito misturado ali. Então a gente costuma dizer que um loá é um mistério. Você vai ter, por exemplo, Baliem, que é a própria baleia. Você vai ter Agüe, que é a representação de todo o oceano. Então, cada loa vai trazer essa manifestação da espiritualidade de uma maneira. A gente tem que entender que até o lugar de Bom-Dia é diferente do lugar cristão de Deus, né? Bom-Dia é uma força que a gente não alcança. A gente reza para Bom-Dia, a gente pede para Bom-Dia, mas você só alcança Bom-Dia através dos mistérios. Então, olhando dessa maneira, a gente poderia colocar até como orixás ou como guias que alcançam essa energia maior. Mas não é esse Deus. Ele é essa energia maior que cria tudo, que manifesta tudo. Então, é esse mistério.
Isso que me encanta no voodoo, né? Você não ter essa classificação, todos são como orixás, eles são divindades, sim, mas mais do que isso, eles são mistérios, cada um vai trazer. E o mais bonito é que cada pessoa vai manifestar e vai ter uma história pessoal com aquele mistério. A maneira como o Dantor vem em mim não vai ser igual à maneira como o Dantor vem em você e nem no Gabriel, né? Existe essa particularidade que é muito respeitada dentro do voodoo haitiano e principalmente dentro do voodoo dominicano, que eles vão chamar das voltas. Então, por exemplo, a gente pega Santa Marta. Santa Marta trabalhando comigo, ela se veste toda de preto, ela vai para o cemitério, ela não gosta da cor verde, só que são particularidades. A Santa Marta trabalhando comigo, ela trabalha muito em mulheres abusadas, nesta energia de cura de energia sexual, mas é a volta que trabalha comigo. Eu falar que todas as Santa Martas trabalham dessa maneira, não tem como. Então, esse é o grande mistério dos Loas para a gente, né? A maneira como a gente está aprendendo a trabalhar com eles, a conhecer e tê-los em nossa vida. Eu vou emplacar essa outra pergunta do Alan, que ela segue o que você acabou de falar, que existe alguma relação de Loa com quem é do voodoo, como pai de cabeça da pessoa? Então você necessariamente é filho ou filha de algum Loa? Você se inicia de algum Loa? Como é que existe essa correlação? Por exemplo, você vira e fala, meu pai de cabeça é Xangô. Então, existe isso no A voodoo gente, também? algumas famílias vão colocar o match-tet, né? Que seria a tua essência, né? Então, o que a gente falaria, por exemplo, eu sou de Oiá. Então, eu sou todinha de Oiá, apesar de ter os outros orixás que fazem parte ali da minha coroa. Mas quem me conhece sabe que eu sou de Oiá de começo até fim. Então, você vai ter essa energia que te representa, que te cuida e que... Porque, para mim, essa relação com o orixá de cabeça, ela entra também num lugar de autoconhecimento profundo. Quanto mais eu conheço a energia de Oiá, mais eu me conheço também, eu me compreendo. Então, quando você conhece o seu match-tete, você acaba se conhecendo, se compreendendo como pessoa. Então, existe sim esse lugar do Lua, do seu match-tete, e aí esse match-tete, ele pode vir na iniciação. Então, o próprio Lua pode estar manifestado ali e ele vir e falar: olha, eu sou o seu match-tete, a partir de agora, né? É essa energia que toma conta de você, que vai te representar. Esse match-tete, existe um trabalho logo após a iluminação, que a gente também pode fazer de 3 dias para que você manifeste o seu próprio match-tete, ou ele pode vir de família também. Então, varia. No meu canso, o match-tete, ele não foi dado no momento do canso, a hora que eu estava ali, porque não tinha ninguém manifestado com o Loa que representa o meu match-tete. E aí eu precisei de um tempo, esse tempo que a gente ficou mais lá, conversar, fazer consulta, e aí sim descobri o meu match-tete. Mas, além do match-tete, você vai ter todos os Loas que a gente fala que é do teu esco, né? Que seria toda a tua escolta. E aí, esses Loas de escolta, eles podem aparecer também durante o canso. Então, existe um momento no canso que você tem contato com esses Loas, com diferentes Loas, e eles conversam com você. E aí, eles te falam: olha, você é minha, eu cuido de você. Eles até falam: minha filha, eles apontam. Então, você sai do canso com um número. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 20 de Loas que tomam conta de você, e eles vêm pessoalmente e te falam. Você pode receber esses Loas da família. Então, a nossa família é uma família que Dantor está muito presente. Então, mesmo que eu não tivesse ela ali na minha escolta, eu começaria a cultuar ela, porque eu recebo essa energia da minha família. Então, os Loas de família também são passados, e existem os Loas que são apresentados ao longo da sua caminhada, pelos sonhos, pelas festas, por exemplo, Tijian era um Loa que eu não tinha muita afinidade, não conhecia. Nessa última festa, Tijian Petro veio e aí me chamou, e aí no meio da festa ele vai, te chama, te limpa com um rum e fala: você é minha filha, então você deve me cultuar como um protetor seu. E a gente também tem os casamentos.
né? Que além disso, a gente tem os Loas que escolhem você para fazer um casamento. E aí esse casamento representa a maior proteção que pode existir de um Loa para aquela pessoa. Então, quando um Loa, tanto masculino quanto feminino, te pede em casamento, você faz o ritual de casamento. Existem algumas coisas que você tem que fazer ou deixar de fazer em dias específicos e ele passa a te proteger com uma energia muito maior. Então, às vezes, ele pode até te proteger muito mais do que todo esse expo que você tem. Então, também não é algo muito determinado, vai variar bastante. E aí podem ter vários. Não tem um número assim, mínimo nem máximo. Pelo menos é o que a gente tem visto. Fantástico. E para a gente já está avançando aqui. O que vocês vão fazer no simpósio? Eu sei que vocês estavam conversando com a Pri, combinando de ensinar um ritualzinho, de passar uns detalhes. Então, dá uma palhinha para o pessoal como é que vai ser a palestra de vocês no simpósio. Bom, para o voduísta, o sonho, ele é um portal, assim, muito, muito, muito grande. E a gente consegue conversar com os nossos, com os Loas, com os mistérios, de uma forma muito clara. Então, para a gente é uma bênção e uma alegria quando a gente consegue ter esses sonhos. E é através desses sonhos que muito dos mistérios eles vêm para te ensinar algumas coisas. Uma vez, eu não vou lembrar a referência do livro, mas eu achei muito interessante que falava, mesmo que, e aí dentro da tua história, dentro das coisas que aconteceram, mesmo que o conhecimento seja negado para você, o Lua vai te ensinar. Mesmo que alguém que tenha te preparado te negue por qualquer motivo, por qualquer problema pessoal, ele te negue acesso, né? O seu maior, o seu mestre, a sua mamba, o seu te negue por algum problema ou conhecimento, o Loa, ele vai deixar você saber. Se você está conectado, se você faz, você vai, de alguma maneira, receber esse ensinamento. Isso é muito bonito. Então, pensando nisso, existe um ritual que a gente faz para aumentar essa conexão com os Loas através dos sonhos. E esse ritual ele é chamado Iluminação, porque ele ilumina a tua cabeça. Ele vem para que você realmente ilumine a cabeça e você tenha uma noite de sonhos e que esses sonhos sejam claros e que a espiritualidade, que os Loas possam vir conversar com você. Ele é muito bonito. Ele é, além de ter essa possibilidade do sonho, é um ritual muito gostoso de fazer. A energia é muito gostosa. Então, a proposta é ensinar tanto da maneira como foi nos passada, né, como os nossos mais velhos nos passaram, mas também tudo aqui no nosso templo a gente chama os mistérios ou os guias, a gente sempre, eu falo que eu chamo sempre os universitários. Então assim, ó, a gente vai fazer uma iluminação, aprendemos dessa maneira, vamos seguir. Chama Papa Hugo, tanto é que as pessoas que fazem a iluminação aqui, elas passam por uma consulta com o Papa Hugo para colocar algumas coisas particulares, daquela maneira como que eu falei, cada lua traz para o seu filho, né, ou para o seu cavalo, um mistério especial. Então, além disso, a gente vai ensinar um pouco do que Papa Hugo passou para a gente da iluminação. A nossa ideia é fazer uma iluminação para Legba mesmo, porque sem Papa Legba não se abrem os portões. A gente estava falando dos Radas, né? Então eu não falei sobre os Loas, mas Papa Legba é o primeiro, né? Tem gente que relaciona muito Legba à energia de Exu. A gente tem a imagem de Santo Antônio como sincretismo de Legba também, assim como Exu também tem o sincretismo com Santo Antônio, porque ele é responsável ali por abrir as portas para que o trabalho comece. Então, não faria sentido para as pessoas que nunca fizeram uma iluminação não começar pedindo para que Legba abra as portas. Então, a gente vai ensinar como fazer, mostrar um pouco do vevé, do uso ritualístico da farinha, mostrar o vevé de Legba, para que vocês possam... E assim, mostrar que não precisa ter medo. Pode fazer a noite na sua casa, é um ritual delicioso, você vai ter uma noite... A gente tem uma filha aqui que ela só dormia com remédio. E aí, Papa Hugo passou uma ritualística para ela fazer antes da iluminação e ela dormiu sem remédio, sem nada, uma noite super tranquila. Então, assim, é muito gostoso. Então, a nossa proposta é dar esse primeiro passo
ao mundo do voodoo de uma forma gostosa, que é através da iluminação. E para que vocês possam fazer, assim que terminar o simpósio, possa ir em casa. Imagina que coisa linda, porque para mim está tudo muito interligado. Então, assim, depois de 3 dias de conhecimento, né, de abrir a sua consciência para receber conhecimento, na noite de domingo ali, cansado, todo mundo cansado, fazer uma iluminação vai, assim, acessar de uma forma muito bonita, é o que a gente acredita. Então, essa é a nossa proposta para o Sofia. E vai ser fantástico, né? Eu entrevistei a monja, a Nirvana, que vai ensinar um ritual budista para você facilitar meditação para você dormir. Ai, que lindo! E a Faiga vai explicar como entrar em sonho lúcido e direcionamento de sonho dentro. Então, é praticamente uma aula isso. Acho que E aqui, esse evento está imperdível. desculpa. Eu falei que aqui, para mim, para nossa casa, seria lindo fazer a meditação, se preparar seu corpo, sabe? Preparar o sonho lúcido e aí, antes de dormir, fazer sua iluminação. Para a gente, quanto mais preparado você tiver para isso, melhor. A gente não se fecha. É claro que vamos fazer festa de voodoo, é festa de voodoo. Vamos fazer festa de umbanda, vamos fazer festa de umbanda. Mas se eu sei que uma meditação e um ritual para ter sonhos mais lúcidos pode aumentar ainda essa possibilidade, por que não? A gente acredita nisso. É fantástico isso. E como é que o pessoal acha vocês? Bom, a gente tem o nosso templo físico aqui em Campinas, onde a gente tem a festa voodoo, a gente faz uma festa aberta, sempre uma vez ao mês. Então, no nosso Instagram, @TE7Chakras, tem o calendário do mês com a festa voodoo. É uma festa aberta que a gente faz justamente para as pessoas conhecerem, e a gente também traz as consultas. Então, a gente deixa o mistério conversar com as pessoas de forma aleatória. Então, a maioria das pessoas consegue conversar e sentir. E aí, isso é feito uma vez por mês. E a gente, nesse templo físico, também tem umbanda, tem os rituais xamânicos, as medicinas da floresta. Para saber tudo isso, é só entrar no nosso Instagram, TE7Chakras, ou no TikTok também, TE7Chakras. O nosso site está em Lauren, formação. só soletra para mim, Tá. porque eu vou colocar o link aqui embaixo, mas Tá. isso vira podcast também. Tem muita gente que escuta a gente, né? Então, Perfeito. como é que. T de tatu, E de escola, o número 7, aí chakras, C de casa, H de hiena, A, C, K, não, peraí, vou de novo, você corta e põe de novo. Olha lá, é T de tatu, E de escola, o número 7. Aí a gente vai escrever chakras. Então vai ter o C de casa, o H de hiena, o A de amor, o K, o R de rato, o A novamente e o S de saco. Então, TE7 chakras. E aí pode ser tanto no Instagram quanto no TikTok. Perfeito. E aí o pessoal acha, pô, foi maravilhoso vir. A gente costuma conversar aqui no meio, que a gente fala que a gente gosta quando a pessoa está falando assim, o olhinho brilha, que é a pessoa que ama o que faz, assim. E foi um prazerzão conhecer vocês. Eu não tive só a Pri que foi lá para Campinas, eu fiquei aqui tomando conta dos cachorros e tal, mas eu vou dar um jeito. Venha. Vou fazer, final, vou completar. Eu fiz o Baptem, agora vou seguir nessa, porque eu estou encantado. A gente tem uma proposta de, para o ano que vem, trazer tanto os haitianos quanto os dominicanos, para que eles possam ter um canto, para a gente possa fazer um canzo aqui no Brasil. A ideia é fazer um canzo um canzo haitiano, mas também um processo de 21 divisões, que é o voodoo dominicano. Então, para o ano que vem, a gente tem algumas ideias bem legais. E vai ser uma honra te receber para fazer parte da nossa festa, para que os Luas possam se manifestar através de você. Vai ser uma alegria ter você aqui na nossa casa. Maravilhoso. Robson Belli, suas considerações. Muito interessante essa explicação de hoje sobre os trabalhos do voodoo, sobre os loás, né? É uma visão um pouco diferente do que as pessoas podem estar acostumadas sobre entidades espirituais, mas é muito interessante. É importante que as pessoas tenham abertura de mente, de consciência, quando elas se envolvem em espiritualidade, para conhecer outras espiritualidades que, por conta às vezes da mídia ou do cinema norte-americano, são manchadas, que é o caso do voodoo, né? E acabam ficando
marginalizados por conta de uma bobeira como um filme tosco, um livro tosco, né? É muito importante que a gente tenha essa abertura de mente, saiba ouvir das fontes originais ou dos praticantes daquela arte sobre o que ela é, e essa é uma oportunidade para que você que tem a mente ainda um pouquinho fechada, conhecer um pouco mais e abrir um pouco mais sua consciência e conhecer de maneira maravilhosa, como ela falou, sobre esse processo de iluminação, né? Um pouco mais do voodoo e tá conhecendo. Vai ser sensacional esse congresso, vai ser maravilhoso. Com certeza, um dos maiores eventos de ocultismo que já existiu no nosso país. Fantástico. Auren e Gabriel, considerações finais. Agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de falar sobre voodoo. Esse é o nosso propósito. A gente tem esse propósito de trazer não, né? De mostrar o voodoo aqui no Brasil e de mostrar que é possível, sim, trazer uma religião, né, que às vezes a gente acha que está tão afastada aqui para dentro do nosso país, respeitando, né, todos os fundamentos, toda a origem, mas lembrando que a gente está em diáspora, lembrando que a gente está no nosso país e é isso que a gente deseja. Então, poder falar sobre isso traz uma alegria muito grande. Obrigada pela oportunidade e a gente deixa o nosso espaço aberto para que vocês venham conhecer, para que vocês venham participar, venham questionar, porque eu acredito muito na conversa. A gente pode falar alguma coisa diferente do que alguém já escutou, do que alguém já viu, mas através da conversa a gente consegue chegar longe. Então, muito obrigada. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, por mais que eu não tenha falado muito, né? Eu não sou muito de falar, mas agradeço a oportunidade e a casa também está aberta para todo mundo que quiser vir conhecer. E a gente está muito feliz de poder estar participando também. E esperamos conhecer vocês pessoalmente no Sofia daqui a alguns dias. Nossa, tá muito pertinho já, né? A gente tá gravando, já tá na semana. E para vocês que estão acompanhando a gente, vai lá, é simpósiosofia.com.br, que, olha, vai estar imperdível. Eu falei, a Pri depois vai me bater, porque eu não contei, mas assim, são 3 dias, a gente está conversando, está entrevistando a galera que vai participar, é só gente que conhece muito do que está falando, do que está fazendo, e as palestras e os workshops e os rituais e as aulas, elas são todas entrelaçadas uma com a outra. Um objetivo. Então, a gente vai ter, por exemplo, o Yair Alon vai ensinar a fazer um talismã astrológico cabalístico. E aí a gente vai ter o Alexandre Nascimento da Golden Dawn, que vai ensinar a fazer um talismã planetário, para a pessoa poder usar depois. Então vai ter preparação antes. Então, o Jacobina vai ensinar a fazer um ritual de preparação de cabeça. E o grão-mestre da Ordo Saturni vai ensinar um ritual de rigor saturniano, para a pessoa ter a vontade de Saturno, né? A decisão, né? de seguir com essas coisas. Então vai estar maravilhoso. Assim, foi muito pensado, é uma coisa feita decoração. Então você que está assistindo, olha lá, Simpósio Sofia, e também segue o canal, aperta o sininho para avisar, porque aqui no YouTube, infelizmente, a gente nada contra a corrente. Então você vê, a gente chama gente que conhece para falar, a gente passa aqui 1h30 falando, assunto profundo, entrevistas que você vai precisar assistir várias vezes. E, Auren, essa entrevista 556. Não imagina assim, quanto de material que a gente não tem no canal. Né? A gente tem material de voodoos, a gente entrevistou outros, o Gans também, a gente tem gente da Umbanda, tem gente do Candomblé, tem gente da Quimbanda. Então, para você que chegou agora no canal, segue, aperta o sininho e depois dá uma olhada nas playlists que você não vai se arrepender. Auren, Gabriel, Robson, o André acabou de mandar uma mensagem, ele está colocando o filhinho dele para dormir, então ele não vai conseguir ligar a câmera, mas ele mandou um beijo para todo mundo. E para vocês que estão aí em casa, a gente se vê daqui a pouco no simpósio e acompanha a gente aqui no Boteco dos Illuminati.